Muito boa noite, senhoras e senhores, a todos que estão nos acompanhando de casa, aos que estão aqui presentes, aos nossos funcionários, aos vereadores. E hoje, em especial, estamos aí cumprimentando a mesa com o nosso vereador Maico, em virtude aí da vereadora Marili estar ausente. Então, já damos início ao trabalho, hoje, dia 5 de setembro de 2022, e peço aí já ao vereador professor Chico para que verifique a questão do quórum regimental. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores presentes, às pessoas que estão nos assistindo, muito boa noite também. Vou estar lendo aqui os nomes dos vereadores presentes e, na sequência, vou ler a justificativa pela falta da vereadora Marili. Contamos com a presença do vereador Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Maico André Ruela, Ney Adair Palveus, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zachetti e Volmir Gronefeld Reis. Agora vou estar lendo, então, a justificativa de falta da senhora vereadora Marili. À Comissão de Justiça e Redação e ao senhor presidente e membros. Eu, Marili Cardoso Scott Bloemer, vereadora da 15ª Legislatura do município de Corbélia, nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à presença de vossas senhorias justificar minha ausência à 28ª Sessão Ordinária de 5 de setembro de 2022. Na referida data estarei em viagem para tratar de assuntos particulares. Portanto, requer que se julgue, nos termos do inciso 5 do artigo 55 do Regimento, justificada a ausência, afastando-se os efeitos do parágrafo 2º do artigo 103 e do parágrafo 1º do artigo 114, ambos do Regimento Interno. Essa é a justificativa. Obrigado, senhor vereador professor Chico. Verificada, então, a existência do quórum legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta, assim, a 28ª Sessão Ordinária do segundo período da segunda Sessão Legislativa da 15ª Legislatura de Corbélia. Já convido o vereador Claudino Dias de Lara para que faça aí a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar a que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: salvar uma vida ou deixar estenda a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre os que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado ao vereador Claudino. Conforme estabelece o artigo 127 do Regimento Interno, o hino nacional brasileiro será executado nas sessões que antecedem datas cívicas e comemorativas. E nessa semana teremos, no dia 7 de setembro de 2022, a data em que o Brasil comemora 200 anos de sua independência. E, em seguida, a execução do hino do município de Corbélia, na abertura da primeira sessão ordinária mensal, após a leitura de texto bíblico. Assim sendo, convido a todos para que, em sinal de respeito, ficamos em pé.
esperança e igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nasceste igual nascem as flores, de uma prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada que com tintas de luz descompôs. Corbélia, benção divina, és ali de uma expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união.
que te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Ordegue a benção divina, és a legítima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Muito bem, então, prosseguindo os trabalhos, coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 29 de agosto de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos os presentes. Já peço ao nosso secretário para que faça a leitura do expediente recebido. Por favor. Iniciamos a leitura do expediente recebido a partir do ofício recebido pelo senhor prefeito municipal Giovanni Miguel Wolff Ranatuvi. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência, venho por meio deste solicitar a retirada de pauta da 28ª ordinária da sessão legislativa da 15ª legislatura, o projeto de lei número 23 de 2022, que concede incentivos econômicos nos termos do artigo 5º da Lei 722 de 2010 para a empresa, indústria e comércio de imóveis Pivoto Limitado. Justificamos que o pedido para a retirada do projeto e posterior apreciação de Vossa Excelência na próxima sessão plenária. Sendo que havia para o momento, prestamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal. Na sequência, temos aqui do secretário de Esporte e Lazer, Juliano Schmidt. Vossa Excelência, presidente Paulinho Zacchetti, convite para cerimonial de premiação. O secretário municipal de Esporte e Lazer tem a grata satisfação de convidar o senhor presidente e demais vereadores dessa distinta Casa de Leis para participar do cerimonial de premiação do Circuito Regional de Futsal masculino e feminino, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de setembro, no Ginásio de Esportes Senador José Richa. As disputas começam às 14 horas do dia 11, domingo. Contamos com vossa valorosa presença e solicitamos que estenda aos demais edis o convite. Temos um ofício recebido aqui da Escola Municipal Tancredo Neves. É com grande alegria que a direção, juntamente com a PMF da Escola Municipal Tancredo Neves, vem por meio deste convidar todos os senhores vereadores desta Casa de Leis para a quermesse que estaremos realizando no dia 10 de setembro do corrente na quadra da escola a partir das 14 horas. Lá você vai encontrar comida típica da festa junina, apresentações de quadrilhas e muito mais. Aguardamos a presença de todos. Jaqueline Maria da Silva, diretora da Escola Municipal Tancredo Neves. E por fim, da juíza da Vara Criminal e diretora do Fórum, Fernanda Batista Dornelles,
ofício número 10 de 2022. Senhor presidente, venho através deste informar que será realizada a correição geral ordinária na comarca de Corbélia, junto ao Fórum Extrajudicial, conforme a ordem de serviço número 1056 de 2022, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, no dia 26 de setembro de 2022, o qual terá início às 12 horas. Informo ainda que poderá ser agendada reuniões com autoridades e pessoas interessadas em conversar com o desembargador, devendo as mesmas serem agendadas com antecedência junto à Secretaria da Direção do Fórum da Comarca de Corbélia. Tal convite deve se estender aos demais vereadores deste município. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os mais altos protestos de elevada estima e consideração. Concluí. Obrigado, senhor secretário. Já peço para que o senhor faça aí o prosseguimento dos trabalhos, fazendo aí então a leitura do dia. Vou iniciar aqui então a leitura do dia. E, como sempre, aos que de repente estão assistindo aí a sessão que não acompanham sempre, vocês saibam que nós vamos estar lendo a matéria, a autoria e a ementa. E iniciando aqui então pelo projeto de lei ordinária número 29, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Na sequência vem a indicação número 78, de autoria do vereador professor Chico. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente a sinalização para o estacionamento exclusivo de ônibus em frente ao antigo Hospital São Judas Tadeu e para os carros da saúde do Posto de Saúde Central. Depois temos a indicação 79, de autoria do vereador Paulo do Raio-X e Claudino de Lara. Indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente a execução de serviços de manutenção na estrada rural na comunidade de São Bento, a fim de melhorar a qualidade de trafegabilidade dos veículos por vias não pavimentadas. Senhor presidente, gostaria que, se possível, colocar na ordem do dia, se ninguém se opor. Muito bem, senhor vereador. Se ninguém se opor, será colocado. Será colocado, então. Obrigado. Está na leitura. Posteriormente, temos a indicação número 80, de autoria do vereador Ney Pálvios. Indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente para que efetue ações no sentido de promover a capacitação de pais, cuidadores, professores e demais profissionais que atendem a criança autista. Indicação 81, do professor Chico. Indica ao Executivo Municipal que gestione junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos para que viabilize urgente melhorias e manutenção nas ruas do bairro Jardim Nova República, no BNH. Indicação número 82, de autoria do vereador Paulo do Raio-X. Indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente que verifique a possibilidade de incluir o tratamento de extração de dentes do siso, terceiro molar, pela Secretaria Municipal de Saúde no município de Corbélia. Eu gostaria que se colocasse na ordem do dia também, dada a relevância do assunto, eu posso explicar depois na justificativa. Muito bem, se ninguém se opor, então, será colocado.
Após, vamos para a indicação número 83, de autoria do vereador Eli Stefanello. Indica a realização de ações de conscientização do trânsito mais humano e seguro em alusão à adesão ao Setembro Amarelo. E, por fim, temos o requerimento número 17, de autoria dos vereadores Volmir Reis, o Nene e o professor Chico. Requer informações sobre o procedimento administrativo pregão eletrônico número 047, de 2022, com fundamento no artigo 179 do Regimento Interno. Se solicita expressamente a inclusão da proposição na pauta da ordem do dia. Muito bem, senhor secretário. Prosseguindo os trabalhos, então, vamos agora então para a ordem do dia. Peço ao senhor que faça as leituras das mesmas. Iniciamos, então, a leitura das matérias da ordem do dia. Eu inicio pelo PLO, Projeto de Lei Ordinária número 27, de autoria do Poder Executivo, que autoriza ao Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento municipal, com base em excesso de arrecadação no valor de R$1.045.000, na forma que se especifica. Então, esse vai em primeira votação. Vou ler a justificativa para os senhores. Vou ler o ofício primeiro e depois a justificativa. Prezado senhor, estamos encaminhando para apreciação desta Casa de Leis 2 projetos de lei para abertura de crédito adicional suplementar, um por anulação total de dotação no valor de R$4.200.000 e outro por excesso de arrecadação no valor de R$1.045.000. Referente parte do valor do convênio assinado com a Companhia Energética Copel. Certos de contar com a compreensão dos senhores vereadores em aprovar esse projeto, nesta oportunidade apresento a Vossa Excelência e edis os protestos de meu elevado apreço e consideração. Essa é a declaração do senhor prefeito. Justificativo. Senhor presidente, o presente projeto de lei, decreto adicional suplementar, tem o objetivo de suplementar o orçamento do município para o exercício 2022 nas dotações de materiais e serviços, visando atender o convênio que tem como objetivo a eficientização energética da iluminação pública do município de Corbélia, o qual prevê a substituição de todas as lâmpadas atuais por LED dos logradouros públicos do município e dos distritos. Convênio esse firmado com a Companhia Paranaense de Energia, Copel. As suplementações visam adequar a Lei Orçamentária número 1152 de 2021. O projeto, no valor de R$1.045.000, será suplementado com o excesso de arrecadação, conforme dotações e receitas especificadas no projeto de lei. Certo de contar com a colaboração dos senhores vereadores, desde já reiteramos nossos agradecimentos a esta Casa de Leis. Senhor Prefeito Municipal, Giovanni. E aqui temos só a certidão aqui, associada às comissões. Não, tudo bem, continua. Pode colocar em discussão. Muito bem, então. Já colocamos aí em discussão o PLO número 27, de autoria do Executivo. Não havendo discussão, já vamos então para a votação nominal. Pedir para o nosso secretário nos auxiliar, né, secretário? Então já pedimos aí ao nosso vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota? Meu voto é sim, presidente. Senhor vereador Volmir Reis, como que o senhor vota? Meu voto é sim, senhor presidente.
Senhor vereador Eli Stefanello, como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. Eu, vereador Paulinho, voto sim também. Emanuel Andrigo Uffi, como que o senhor vota, senhor vereador? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo José Borges Cardoso, como que o senhor vota? Eu voto sim. Francisco Rossoni Neto, nosso secretário, como que o senhor vota? Eu voto sim. Ney Adair Pauveus, como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei, como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador Michael André, como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. Muito... Tudo bem. Então, aprovado então por todos os presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Vamos agora para a leitura e análise e discussão. Primeira votação do PLO, Projeto de Lei Ordinário número 28, de autoria do Poder Executivo, que autoriza, como já foi mencionado antes, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município com base em anulação total de dotação orçamentária no valor de R$ 4.200.000, na forma que se especifica. Senhor presidente, o presente projeto de lei de crédito adicional suplementar tem o objetivo de alterar o orçamento do município para o exercício 2022. Serão remanejadas as dotações dos elementos 33, 91, 97, 0000, aporte para cobertura do déficit atuarial para as dotações dos elementos 31, 91, 13, 0000, obrigações patronais em razão do Decreto Municipal número 706, de 25 de abril de 2022, que optou para o plano de amortização do déficit atuarial, a alíquota complementar, a qual deve empenhar no elemento 31, 91, 13, 0000, incidindo sobre o gasto de pessoal. As suplementações visam adequar a Lei Orçamentária número 1.152 de 2021. O projeto, no valor de R$ 4.200.000, será suplementado com a anulação total das dotações especificadas no projeto de lei. Certos de contar com a colaboração dos senhores vereadores, desde já reiteramos nossos agradecimentos a esta Casa de Lei. Senhor Prefeito Municipal. PLO 28, de autoria do Executivo, em discussão. Não havendo discussão, também colocamos em votação nominal. Como sempre, então, já iniciamos com o vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota, senhor vereador? Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Volmir Reis, como que o senhor vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Eli Stefanello, como que o senhor vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Paulinho, que sou eu, também voto sim. Vereador Emanuel Andrigo Uffi, como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Francisco Rossoni Neto, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Ney Adair Pauveus, como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Marcos Edson Jandrei, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Michael, como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. Muito bem. Concluída a votação, então, votação favorável de todos os vereadores presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário.
Agora vamos então à leitura do projeto de resolução 02, de autoria da mesa diretiva, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal. Também vai em discussão e primeira votação. Justificativa. Prezados vereadores, com a proximidade do final do exercício e com os investimentos e despesas ainda a serem realizados nesse exercício, observamos a necessidade de reforço das dotações orçamentárias descritas no artigo 1º da proposição, bem como são apontadas as dotações orçamentárias que serão canceladas total ou parcialmente para suportar o crédito ora realizado. Para tanto, solicitamos o apoio dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de resolução. E aqui temos discriminados todos os detalhes, se os senhores julgarem conveniente fazer a leitura, mas está à disposição de todos os senhores. Resumidamente, eu vou colocar aqui que o artigo 1º mostra aqui que fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 138 mil para a manutenção das diversas atividades do Legislativo, manutenção do controle interno, manutenção das atividades, todas estas pertinentes aí à questão do Legislativo. Muito bem, então. Projeto, então, de resolução de autoria do Poder Legislativo em discussão. Não havendo discussão, então, já vamos para a votação nominal também. Como sempre, iniciamos, então, com o vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota, senhor vereador? Meu voto é sim. Senhor vereador Volmir Reis, o Nene, como que o senhor vota, senhor vereador? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Eli Stefanello, como que o senhor vota? Voto é sim, senhor presidente. Vereador Paulinho Zaquete, que sou eu, voto sim também. Vereador Emanuel Uff, como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo José Borges Cardoso, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Francisco Rossoni Neto, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Ney Adair Palves, como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Marcos Edson Jandrei, como que o senhor vota, senhor vereador? Eu voto sim. Vereador Maicon, como que o senhor vota, senhor vereador? Sim, senhor presidente. Votação aí favorável por todos os 10 vereadores presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vou fazer a leitura da indicação número 75, de autoria minha, professor Chico. Indica ao chefe do Executivo Municipal que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal para ser feito um estudo de implantar e disponibilizar uma plataforma digital, um aplicativo de apoio ao município de Corbélia. O vereador indica, nos termos do artigo 174, ao senhor prefeito de Corbélia que gestione junto ao órgão competente da administração a possibilidade de implantar uma plataforma digital, um aplicativo de apoio ao município. Justificativa. O vereador justifica que este aplicativo tem como objetivo facilitar e auxiliar aos cidadãos, onde a ferramenta reúne de forma personalizada diversas informações aos usuários, como interagir e centralizar o sistema de saúde, canal de comunicação da população e da prefeitura, fiscalização, informação, prestação de contas e divulgação de ações. Muito bom, então. Indicação número 75, de autoria do vereador professor Chico, que pede aí estudo para implantar plataforma digital, aplicativo. Fique à vontade para a sua justificativa, senhor vereador. Essa sugestão aqui partiu de um munícipe e quando essa pessoa me trouxe essa ideia,
mais pessoas estavam próximos, adotaram a ideia. Antes mesmo de falar comigo, mais pessoas ouviram ele comentando e eu achei uma excelente ideia. Esse aplicativo funcionaria como? Ele integraria uma central de informações e cada secretaria, talvez, ou uma determinada secretaria, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, teria aí as informações. Não estou dizendo assim agendamento de consulta, estou citando questões que seriam muito mais relacionadas a avisos importantes. Digamos que teria uma campanha de vacinação que pudesse avisar os munícipes de uma forma mais eficiente. Então, as pessoas que tivessem esse aplicativo teriam as informações de uma forma muito mais, quem sabe, eficaz. Então, assim, esse aplicativo, por exemplo, se ele tivesse como avisar sobre o lixo, tornaria muito mais prático a comunicação entre a população e a prefeitura. Talvez evitaria de ficar algum funcionário da prefeitura ficar correndo para cima e para baixo tentando verificar, ou pela falta de funcionários, quem sabe, esse aplicativo ajudaria muito. Desde um lote que está aí com problema de capina, ou problema de mato, lixo jogado em determinado canto, enfim, esse aplicativo ia talvez otimizar esse lado, essa questão, para que a prefeitura pudesse tomar algumas tomadas de decisões e ações em cima das suas práticas aí mensais, diárias, o cotidiano. Então, eu acho que veio de encontro com algo assim que está, não vou dizer na moda, mas está nada mais do que normal criar aplicativo para que você tenha um conjunto aí de informações e até de sugestões. E eu acho que veio de encontro com talvez aquilo que o município precisa, né? Tornar um pouco mais eficiente o contato com a população. Muito bem. Indicação número 75, continua em discussão. Não havendo mais discussão, já colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vou ler a indicação 77, da autoria do vereador Ney Palves. Indica ao chefe do Executivo Municipal que determine junto à Secretaria de Obras e Urbanismo a possibilidade de construir uma cobertura no local onde os carros pertencentes à Secretaria de Saúde ficam estacionados. Justificativa. O vereador justifica que a saúde conta com uma frota de carros e ambulâncias que ficam estacionados durante a noite e nos finais de semana sem proteção alguma, ficando expostos às intempéries do tempo como sol, chuva e granizo. Com a construção de uma cobertura, irá proteger os veículos e, consequentemente, aumentar a vida útil da frota. Muito bem, já abro a palavra aí ao vereador Ney, para que ele faça aí a sua justificativa verbal. Senhor presidente, demais vereadores, servidores desta casa e a todos que nos acompanham através da TV Câmara, meu boa noite a todos. A pedido de vários funcionários da saúde, motoristas, pediram para que alguma coisa seja feita por parte do Executivo. Se não tem local, se não tem nada engenhado a princípio para fazer essa cobertura, que pelo menos no sábado e no domingo, os veículos que não vão ser utilizados, ambulâncias, fossem levados até o centro de eventos e colocados lá dentro do barracão. Tem espaço lá, bastante. Mas o correto seria construir um abrigo para que esses veículos não ficassem parados tanto no sol como na cerração, chuva, porque aí com o tempo vem a degradação e nós temos que, não só os carros da saúde, mas de todas as secretarias, preservar um pouco o estado de conservação desses veículos. Continua a palavra aberta aos demais vereadores. Não havendo mais ninguém para se manifestar,
Já coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos os presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vou ler o requerimento número 16, de autoria do vereador Ney Palves, que requer informações e documentos referente à designação de representante do município em órgãos e unidades públicas. O vereador requer, nos termos do artigo 89 e 181 do Regimento Interno, que seja prestada informações sobre quais foram os atos que designaram o senhor André Lira Júnior, representante do município, perante o Conselho Estadual da Juventude e qual a finalidade da designação, bem como requer a explicação se tal designação decorreu de processo seletivo ou ad nutum. Justificativo. O vereador justifica que o referido cidadão tem afirmado ser representante do município de Corbélia perante o citado conselho e compõe a estrutura da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, sendo necessário averiguação quanto à veracidade de tais alegações. Já abro aí a palavra ao autor, vereador Ney Adair Palves, para que faça aí suas explanações verbais. Senhor presidente, se dependesse de mim, eu nem ia pedir esse requerimento, mas eu faço esse requerimento a pedido da população, porque, para mim, o que ele falou na live praticamente já justifica que ele tem um acerto com o vice-prefeito. Então, para mim, já matou a charada, é acerto com o vice-prefeito. Mas a população cobra da gente, como vereador, para que a gente faça um requerimento. E um dos motivos que, se fosse depender de mim, eu não iria fazer esse requerimento, porque a gente já sabe que o procurador do município manda as respostas todas vazias, sem explicação nenhuma, sem justificativa nenhuma. Mas antes dessa resposta chegar, vocês podem ter certeza que eu vou conversar com o senhor prefeito e vou mostrar para ele o que eu tenho em mãos. Aí compete ao senhor prefeito. Quer correr o risco ou não? Mande a resposta aqui corretamente, não mande uma resposta vazia, porque senão talvez o prefeito vai arcar com as consequências. Muito bem, então continua a discussão. Não havendo mais discussão, colocamos o requerimento número 16, de autoria do vereador Ney, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos os vereadores presentes. Agora eu vou fazer a leitura da indicação número 79, de autoria dos vereadores Paulo do Raio-X e Claudino Dias de Lara. Os vereadores indicam ao chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, que se determine ao setor competente a realização dos serviços de manutenção e conservação na estrada rural na comunidade de São Bento. Os vereadores indicam a necessidade do serviço de manutenção, com o patrulhamento e posterior compactação, com o maquinário rolo compactador, na estrada rural que leva até a comunidade de São Bento, para atender aos moradores Devanir Domiciano, Edinaldo do FEC e Ney Adair Palves, os quais são produtores rurais. Os serviços pleiteados ficam no trecho da altura das propriedades dos senhores Valmir Herrero e João Chechele em diante. Justificativa. A atuação da administração municipal se faz necessária para assegurar a segurança dos usuários que se deslocam pela via, especialmente dos moradores da localidade. Também para se assegurar o acesso até as propriedades, possibilitando escoar a produção e para receberem insumos e prestadores de serviços que atendem aos produtores rurais e granjas, sendo que, para isso ocorrer, dependem de boas condições de trafegabilidade na estrada rural. Os serviços são necessários
tanto para possibilitar a locomoção dos moradores, como para o desempenho das suas atividades econômicas. Por essa razão, se reivindica que sejam tomadas providências necessárias para sanar as dificuldades daqueles moradores que suportam as péssimas condições para o tráfego, em decorrência da falta dos serviços de manutenção e conservação da via não pavimentada. Bem, então já deixo aí aberta a palavra a um dos autores aí, tanto o Paulo como o Claudino, que queira se manifestar. Fique à vontade. Vereador Claudino, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Nós, muito preocupados com todas as estradas rurais do nosso município, porque nessas estradas rurais é escoado não só a semente, o grão, mas ave, suíno, peixe. Então, como vereador, a gente fica bastante preocupado e sempre cobrando o prefeito e a Secretaria de Aviação e Obras. Mas hoje, especificamente, nessa comunidade de São Bento, conhecendo aquela estrada, ela está bem ruim mesmo, bem danificada. Foi feito um cascalhamento 7, 8 meses por aí, mas como o tráfego de veículo é intenso, então ela ficou danificada. O que a gente pede para o secretário Júlio Piovesan e toda a sua equipe, que dê uma olhadinha lá, assim, com carinho, assim como olha em todas as estradas, passar patrola, fazer uma manutenção, passar um rolo, deixar bom para que seja usada não só para os agricultores, mas também para as famílias que moram naquele local. Tendo em vista lá, naquela comunidade lá, gestante também, uma senhora lá com 6 meses, aguardando, esperando gêmeos, né? Então, de uma hora para outra, pode ocorrer que tenha que vir até a cidade. Então, todas as estradas rurais do nosso município têm que estar bem adequada, bem conservada, bem arrumada. Então, é isso aí que a gente está pedindo. Essa indicação a gente está pedindo para o secretário, para o prefeito, que olhe com carinho mesmo e que faça a manutenção dessa estrada. Obrigado. Muito bem, então, a palavra continua aberta aos demais vereadores. Vereador Paulo. Bom, senhores, boa noite a quem nos acompanha, servidores. Às vezes, de repente, até alguém pode até achar estranho a gente fazendo uma indicação aí, que vai atender um vereador dessa casa. Mas antes de ser vereador, ele é cidadão, é um produtor rural, é um morador daquela localidade, e ele, por questão de ética até, se ele apresentasse esse pedido, daria a impressão de estar legislando em benefício próprio. E a gente ouvindo os comentários do vereador, a gente achou por bem fazer isso até por uma questão de respeito, companheirismo aqui, e justiça. Porque se eu for pedir alguma coisa em benefício próprio, não fica certo, não é legal, dá uma má impressão, mas é uma questão de justiça. Então, a necessidade, como falou o vereador Claudino, gestante, né? A própria esposa do vereador está grávida, e as dificuldades desse momento são maiores. Então, pedimos sim, encarecidamente, que a Secretaria de Ação e Obras analise isso, não pelo fato de ser o vereador, mas pelo fato de ser um morador, um cidadão, um contribuinte e um produtor rural daquela localidade que precisa. Obrigado, senhores. Muito bem, então, a palavra continua aberta aos demais vereadores. Vereador Ney, então, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a atenção dos dois vereadores e não é um desabafo, mas é uma realidade. O que me deixa intrigado, o que me deixa triste, é que no mínimo 5 meses eu já levei isso aí ao conhecimento do secretário de Viações e Obras e o diretor viário. Há uns 10, 12 dias atrás, estive conversando com o senhor prefeito e coloquei essa situação para ele também. E
até agora nada. Não sei se é porque tinha essa estiagem, e a gente sabe que se for fazer um patrulhamento numa estrada cascalhada e levar o rolo lá, não vai compactar. Mas temos previsão de chuva até quarta-feira, e eu não estou pedindo por mim, mas sim pela minha esposa e pelos 2 filhos que ela está esperando, porque quando vai sair de carro naquela estrada esburacada, toda defeituosa, sinceramente dá vontade de chorar, porque a situação que ela tem que fazer, segurar a barriga com as 2 mãos e sentindo dor, é muita chacoalhação, o carro fica balangando de um lado para o outro, é uma tristeza. Então, como eu já fiz várias e várias indicações, como eu tanto lutei por todos os agricultores em melhoria de estrada, acredito que nós também, eu, Devanir, Domiciano, Edinaldo do FEC, a gente também merece uma estrada digna, e agradeço aos 2 vereadores que tiveram a preocupação de fazer essa indicação para que eu não precisasse fazer, para não caracterizar que eu estivesse aí legislando em causa própria. Muito bem, a palavra continua aberta aos demais. Não havendo mais ninguém para se manifestar, coloco aí, então, a indicação número 79, de autoria do vereador Paulo e do vereador Claudino, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Estaremos aprovados por todos os presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário. Agora vamos à indicação número 82, do vereador Paulo do Raio-X. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao senhor prefeito Corbélia, que determina ao setor competente que verifique a possibilidade de incluir o tratamento de extração de dentes do siso, terceiro molar, pela Prefeitura Municipal. Pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Corbélia. Justificativa. O vereador justifica que este é um pedido da população, que esse tratamento não é incluso pelo município e que muita gente não tem condição de realizar o pagamento da extração dos dentes do siso. Essa indicação tem como objetivo salientar a importância de ter esse tratamento incluso pela Secretaria Municipal de Saúde e sanar as dificuldades dos munícipes. Diante do exposto, seja encaminhada a presente indicação ao chefe do Executivo Municipal para que a população seja brevemente atendida. Muito bem, então, já deixo a palavra aberta aí ao autor, vereador Paulo do Raio-X. Bom, senhores, a gente sabe que a saúde evoluiu muito, principalmente nessa questão odontológica. Nós temos hoje um centro especializado aí que faz tratamento de canal, graças aí aos esforços de muita gente, inclusive tive participação no equipamento daquele local, através de pedidos aí para um deputado que veio via União. Já melhorou, sem dúvida nenhuma. Porém, essa questão do dente de siso ou terceiro molar é uma questão preocupante, porque muita gente precisa, muita gente tem essa necessidade, muita gente sofre com isso, e nem todos têm condições de arcar com um tratamento particular. A gente sabe que tem aí uma parceria, salvo engano, com a Universidade em Cascavel, mas é lento, porque são muitos municípios aí que acabam tendo que levar esses pacientes para esse tratamento em Cascavel. Eu tenho pedido isso há um certo tempo já aí na Secretaria de Saúde. Eu até fui buscar informações, segundo informações, já tem próximo a 200 pessoas na fila aguardando para a retirada do famoso dente do siso ou terceiro molar. E significa que essas pessoas vão aguardar muito tempo. Hoje, uma das dificuldades
segundo as informações que eu tinha um tempo atrás, era os exames radiológicos para esse tipo de tratamento. Hoje o CISOP já fornece, salvo engano, esse tratamento através de clínicas em Cascavel. Tem uma clínica que se instalou recentemente em Corbélia, não sei se essa clínica está credenciada, mas, enfim, eu sei que esse serviço já é possível através do CISOP, o que facilita muito. Eu acredito que o município tenha condição, sim, de implantar esse serviço. Falta de dinheiro não pode ser, a gente tem visto aí investimentos vultuosos em questões que eu diria que não são tão importantes quanto a saúde, jardinagem, enfim, um monte de coisa aí que poderiam esperar. Então, significa que tem dinheiro. Então, eu peço encarecidamente aí que analisem essa situação, que se compadeçam dessas pessoas que estão em casa, muitas vezes aí sofrendo bastante. Só quem teve uma dor de dente aí sabe o que é isso, só quem teve esse problema sabe o que é. E como eu falei, certamente a grande maioria, ou boa parte da população, pessoas que talvez não se preocupem, é porque nunca sofreram e têm condições, de repente, de arcar com o tratamento particular. Mas tem pessoas que não têm, muita gente não tem essa condição. Infelizmente, nós vivemos num país em que muita gente não consegue tratar da própria saúde, porque o sistema não oferece, muitas vezes, e porque não tem condição financeira, porque se for fazer um tratamento desse, de repente vai faltar comida na mesa. Então, eu peço encarecidamente que analisem essa situação, e eu estou falando isso porque dias atrás umas pessoas me procuraram e me passaram exatamente isso, que não tinha mais o que fazer, analgésico não resolvia e não tinha dinheiro, simplesmente não tinha dinheiro para pagar a extração. Então, peço, por favor, em nome dessas pessoas, que têm uma dificuldade maior, que não têm uma condição tão privilegiada, que se analise, se coloque a mão na consciência e se implante esse serviço em Corbélia para dar uma qualidade de vida maior para a nossa população. Obrigado, senhores. Muito bem, então. Continua a palavra aberta aos demais. Não havendo mais ninguém para se manifestar, coloco aí em votação a indicação número 82, de autoria do vereador Paulo. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado, então, por todos os presentes. Prossiga os trabalhos, senhor secretário e vereador professor Chico. Vou fazer a leitura do requerimento número 17, da autoria dos vereadores Valmir Reis e professor Chico. Requer informações sobre o procedimento administrativo pregão eletrônico 047 de 2022. Com fundamento no artigo 179 do Regimento Interno, se solicita expressamente a inclusão na ordem do dia, conforme foi colocado. Os vereadores que subscrevem, no uso das atribuições constantes no artigo 38, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno dessas Casas de Lei, respeitosamente requerem ao chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, venha solicitar informações sobre o processo solicitatório com contrato vigente, processo solicitatório número 097/2022 e 28/4/2022. Segue as inconsistências identificadas e as informações da administração municipal almejadas pelos edis. Texto retirado do edital do pregão eletrônico, número 047/2022, os itens transcritos 2 do objeto 2.1. O objeto deste pregão é o registro de preços pelo período de 12 meses para eventual aquisição de material de construção civil, metalúrgico e afins para atender pequenas obras nos prédios públicos pertencentes às secretarias municipais de Corbélia, conforme descrito no presente edital e termo de referência. Item 1. Verificamos descumprimento da Lei 8.666 de 93, inciso 1, artigo 40. O objeto descrito no edital trata de aquisição de material, porém a planilha de valores dos produtos, especificamente nos itens 13 e 14, trata de prestação de serviço de mão de obra.
A ausência de informações no edital impedem o pleno conhecimento do objeto que se pretende contratar. Solicitamos cópia do parecer da comissão de licitação quanto à fase interna do processo e justificativa para a falta de ação preventiva desta comissão para proceder às demais fases sem nenhuma retificação, visando sanar vícios. 2. Verificamos a ausência de justificativas para preços acima dos de sistema de referência. Solicitamos justificativa e descrição do método utilizado para a formação de preço máximo de cada item. Complementarmente, encaminhar cópia dos arquivos que foram utilizados para compor o preço, inclusive mensagens eletrônicas. O uso de informações vagas na descrição do serviço é indicado pelo Tribunal de Contas da União como um indício de fraude. Solicitamos descrição completa dos itens. Item 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12. Número 4. Encaminhar informações referentes ao serviço de mão de obra. Descrição completa dos profissionais contratados, habilidades mínimas, tipo de vínculo exigido entre os funcionários e a contratada. Encargo que incide nesta mão de obra. 5. Encaminhar esclarecimentos sobre o formato das etapas de ordenamento de serviços, explicitando o procedimento e responsáveis pelo levantamento inicial dos serviços e verificação de recebimento. 6. Devido à ausência do projeto básico, quais os controles utilizados pela administração para reduzir o risco de superfaturamento ou execução, pagamento de serviço não previsto no contrato? Justificativa. Para o fim de exercer a atribuição legal de fiscalização, a destinação do dinheiro público, para que seja empregado com eficiência e para que a atuação da administração municipal obedeça aos limites da legalidade e para verificar sobre a existência de interesse público, conforme estabelece o artigo 179, inciso 8 do Regimento Interno, são escritos os sujeitos aos despachos. Muito bem, então, já deixo a palavra aberta aí aos autores, vereador, secretário, professor Chico, e o vereador Nene. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos. Na questão desse requerimento, senhor presidente, só a gente ficou em dúvida aqui com algumas coisas, espantado com certas quantidades e preços absurdos que tem nessa licitação, nesse pregão. Uma das questões que quero deixar até os vereadores aqui, que fiquem a par do que está acontecendo, é numa questão que a gente tirou uma dúvida aqui na questão do item 11. Vou dar um exemplo só do item 11 para os senhores. 600 metros de vidro. Se nós basear no que se diz 600 metros de vidro, essa quantidade é um montante muito grande, sendo que não temos nenhuma obra na cidade por respeito que possa usar essa quantidade de vidro aí. Mas uma questão que nos espantou também foi na questão da mão de obra de alvenaria, onde diz aqui que o funcionário, alguém que for contratado, receberá R$ 45,89 pela hora. Fazendo isso por dia, daria um montante de R$ 370, mais, de 8 a 10 mil reais por mês, quanto custaria essa mão de obra para o município, né? E todos os itens aqui que nos deixou espantado com isso. Então, nessa questão, pedimos informações sobre todos esses itens, e nessas questões, eu acho que o requerimento também serve, vai a contento as justificativas, né, com respeito a esse nosso pedido, e que a administração possa aqui nos dar esclarecimento de tudo isso. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, então, continua a palavra aberta. Então, o outro autor, que é o vereador professor Chico, está abrindo mão. Continua a palavra aberta aos demais vereadores. Não havendo mais ninguém para se manifestar, coloco aí o requerimento número 17 em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Agora nós vamos para o PLO 25, segunda votação. Primeiro, eu vou fazer a leitura da emenda 12, que está relacionada a esse projeto.
Então, eu faço a leitura da emenda, se discute e faz a votação, daí, na sequência, o projeto com a emenda. O PLO 12, de autoria do Poder Executivo, só para colocar a par quem está nos assistindo, dispõe sobre a escolha, mediante aprovação e avaliação, para a função de diretor e diretor auxiliar das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, regulamentando o artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Corbélia, a lei e Lei Federal do Fundeb e da outras providências. Então, é sobre isso que se trata. A emenda. Então, vamos à emenda 12. Apresenta a emenda substitutiva com a finalidade de corrigir a redação do projeto de lei número 22, de 2022. A comissão, que o presente subscreve, no uso e gozo de suas atribuições regimentais, apresente a seguinte emenda substitutiva. Substitui-se a integridade do texto do projeto de lei 25 para passar a constar a seguinte redação. Dispõe sobre a nomeação para a função de diretor e diretor auxiliar das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Corbélia, do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, dispondo sobre a escolha e nomeação do diretor e diretor auxiliar das unidades escolares da Rede Pública Municipal. Capítulo 1, do provimento. Artigo 2º. O provimento da função de diretor e diretor auxiliar serão efetivados dentre os professores com: inciso 1. Habilitação em curso de nível superior em licenciatura plena em pedagogia. 2. Experiência mínima de 3 anos em sala de aula na rede pública municipal ou aprovação no estágio probatório. 3. Aprovação prévia em avaliação de mérito e desempenho de acordo com critérios técnicos. 4. Escolhido mediante participação da comunidade escolar. Parágrafo único. O professor efetivo aprovado no estágio probatório, no primeiro padrão efetivo, poderá participar do processo de escolha e nomeação para a função de diretor ou diretor auxiliar. Capítulo 2. Da avaliação. Artigo 3º. A primeira etapa do processo da escolha do professor efetivo para a função de diretor consiste na participação do curso de capacitação e aprovação na prova de mérito e desempenho. Parágrafo único. O curso de capacitação será ofertado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura no ano da eleição até a primeira quinzena de setembro. Artigo 4º. A avaliação de mérito e desempenho será realizada por meio do processo seletivo, com a apresentação de documentos, prova escrita com questões de múltipla escolha ou questões subjetivas e títulos. Artigo 5º. As inscrições para a participação da avaliação de mérito e desempenho para concorrer à função de diretor e diretor auxiliar está condicionada à comprovação de participação no curso de capacitação ofertado e serão realizados na primeira quinzena do mês de outubro. Artigo 6º. A avaliação de mérito e desempenho será aplicada na segunda quinzena do mês de outubro por meio da prova escrita e títulos e a prova contemplará: 1. A autonomia pedagógica. 2. A autonomia administrativa. 3. A autonomia financeira. 4. Plano de gestão. Artigo 7º. O professor efetivo será considerado aprovado na avaliação de mérito e desempenho se obtiver resultado igual ou maior que 70%. Capítulo 3. Da candidatura. Artigo 8º. A segunda fase do processo de escolha do professor efetivo para a função de diretor e diretor auxiliar consiste na candidatura por sua unanimidade escolar de lotação. Por sua unidade escolar de lotação. Artigo 9. Poderá se candidatar o professor efetivo lotado na unidade escolar e aprovado na avaliação de mérito e desempenho. Parágrafo 1º. O professor efetivo com 2 padrões em escolas distintas poderá se candidatar somente em uma unidade escolar. Parágrafo 2º. Não será homologada a candidatura do professor cedido para outras secretarias ou órgãos
públicos ou em licença sem remuneração, em ambos os casos, durante o ano da eleição. Artigo 10. A inscrição da candidatura será possibilitada na primeira quinzena de novembro. Artigo 11. Em caso de candidatura única na unidade escolar de Secretaria Municipal de Educação e Cultura, poderá inscrever outros candidatos desde que aprovados na avaliação de mérito e desempenho. Parágrafo único. Se permanecer a situação de candidatura única, a comunidade votará sim ou não. Artigo 12. Na unidade escolar em que não houver candidatos, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicará um professor efetivo, desde que aprovado na avaliação de mérito e desempenho. Capítulo 4. Do voto na Assembleia de Escolha para a função de diretor e diretor auxiliar. Artigo 13. A terceira fase do processo de escolha do professor efetivo para a função de diretor e diretor auxiliar consiste na Assembleia Geral da unidade escolar, realizada na segunda quinzena de novembro. Artigo 14. Poderá votar na Assembleia para a escolha de diretor e diretor auxiliar. Inciso 1. Professor concursado em efetivo exercício e lotado na unidade escolar. 2. Funcionário efetivo em exercício na unidade escolar. 3. Pai, mãe ou responsável legal pelo aluno regularmente matriculado. Artigo 15. Os votos terão os seguintes pesos. Voto do pai, mãe ou responsável legal terá o peso 1. Voto do professor e do funcionário da unidade escolar de porte 1 terá o da unidade escolar de porte 1 terá o peso 1. 3. Voto do professor e do funcionário na unidade escolar de porte 2 terá o peso 2. 4. Voto do professor e do funcionário na unidade de porte 3 terá o peso 3. 5. Voto do professor e do funcionário na unidade escolar de porte 4 terá o peso 4. Parágrafo 1º. Caso o professor ou funcionário tenha filho matriculado na unidade escolar onde atua, terá o direito somente a um voto, referente ao grupo de professor ou funcionário. Parágrafo 2º. O pai, mãe ou responsável legal terá o direito somente a um voto, independente do número de filhos que possua matriculado na unidade escolar. Artigo 16. O candidato que obtiver o maior número de votos válidos será considerado escolhido pela comunidade escolar. Artigo 17. O desempate observará os seguintes critérios. Item 1. Maior formação escolar. 2. Maior tempo de serviço como professor efetivo e ativo na rede pública municipal de ensino de Corbélia. 3. Maior idade. Capítulo 5. Do professor escolhido. Artigo 18. A posse do professor efetivo escolhido para a função de diretor ocorrerá no primeiro dia útil do mês de janeiro, no ano seguinte às eleições, com designação pública no órgão oficial do município para uma gestão escolar de 3 anos. Artigo 19. É permitida a recondução ao mesmo cargo apenas uma vez consecutiva, mediante nova participação do processo de escolha estabelecida nesta lei. Parágrafo único. Aplique-se o dispositivo neste artigo ao professor efetivo no exercício da função de diretor ou diretor auxiliar na data da publicação desta lei, sem se afastar de suas atividades. Artigo 20. O professor escolhido para a função de diretor e que tenha 2 padrões lotados nas escolas distintas deverá cumprir a sua jornada em regime de dedicação integral na unidade escolar onde atuará como diretor ou diretor auxiliar, obtendo sua remoção, lotação em definitivo para a unidade escolar. Artigo 21. O professor escolhido para a função de diretor e que tenha apenas um padrão de 20 horas semanais poderá atuar mais 20 horas semanais com horas trabalhadas adicionais. Parágrafo único. Na indisponibilidade do diretor em completar a carga horária com horas totais trabalhadas adicionais, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicará um professor efetivo com um padrão de 20 horas semanais aprovado na avaliação de mérito e desempenho para atuar na função de diretor auxiliar desta unidade escolar. Capítulo 6. Da vacância. Artigo 22.
O período de gestão escolar será extinto antes do término do prazo estabelecido, ocorrendo a vacância. Inciso 1. Por renúncia do eleito. 2. Por morte ou impedimento legal do titular do mandato. 3. Por aposentadoria. 4. Por condenação em processo disciplinar. Parágrafo 1º. No caso da vacância, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicará o nome do professor efetivo aprovado na avaliação de mérito e desempenho, que será designado como diretor interino, que ocupará a função até o término da gestão escolar. Parágrafo 2º. O tempo de administração do diretor interino para completar a gestão não será considerado para fins de futura candidatura. Artigo 23. Ao ser criada uma unidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicará um professor efetivo para a função de diretor aprovado na avaliação de mérito e desempenho, o qual será designado como diretor interino que atuará até o término do triênio da gestão escolar em vigência. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 24. Compete à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a edição de normas e instruções necessárias para regular a oferta e participação do curso de capacitação da realização da avaliação de mérito e desempenho da candidatura da escolha pela comunidade escolar e integral execução desta lei. Artigo 25. As unidades escolares são enquadradas por porte. Assim, a quantidade de padrões nas funções de diretor, diretor auxiliar, supervisão escolar e orientação pedagógica, conforme dispositivo no anexo 3 da Lei Municipal nº 751, de 22 de dezembro de 2011. Artigo 26. Revogue-se a Lei Municipal nº 626, de 29 de novembro de 2005. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação. Justificativa. Em decorrência das análises das comissões, constatou-se que o texto original demanda de correção para aperfeiçoamento da técnica legislativa, redução de texto e dispositivos repetitivos, bem como a eliminação de ambiguidades. Na análise está realizada com a participação de técnicos designados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Portanto, objetivando atender à técnica legislativa e considerando a mérito conveniente e de interesse público, apresentamos a presente emenda substitutivos e solicitamos o apoio dos nobres edis para a sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Comissão de Viação, Obras e Serviços Públicos. Concluído. Bem, então, já colocamos aí, então, em discussão a emenda substitutiva número 12. Deixo a palavra aberta aos nobres pares. Não havendo. Pois não, fique à vontade, senhor vereador Claudino. Muito bem. Projeto muito importante. Classe dos professores. Tão importante quanto necessários professores, né? E esse projeto ali, antes, quando tivemos conhecimento, acho que a maioria dos vereadores, mas eu e a Marili, quando soubemos do projeto, nós fomos conversar com a secretária Silvia, tirar todas as nossas dúvidas, perguntas que nós tivemos, ela respondeu. As questões que nós gostaríamos de saber com relação a esse projeto também foi tudo sanada. Então, e não contente ainda, a gente entrou em contato com vários professores para saber dos professores se esse projeto era viável ou não. Foi positivo também com todos os professores que eu conversei. Então, assim, a gente tem a parabenizar assim, a secretária e toda a sua equipe. Um projeto que vem de encontro com a educação. Educação necessária, precisa, importante. Então, tudo que vem a somar, estamos aí para fortalecer e somar juntos. Obrigado. Muito bem, o vereador professor Chico, fique à vontade. Bom, acabamos então de fazer a análise aí a leitura, quero dizer, da emenda. É um projeto que vem para melhorar, né, todos os itens que eu acredito que
pelo julgamento dos profissionais de educação, representados pela Secretaria de Educação, eu acredito que ele vai estar atualizado. E pelo que eu tenho, pegando um pouco daquilo que o Claudino acabou de dizer, pelo que eu conversei com alguns profissionais de educação, nós acreditamos que chegou no melhor daquilo que eles esperavam. E é por isso que nós acompanhamos um voto favorável aqui. Na sequência, nós vamos estar votando. E é a partir desse parecer também, né, dessa população de trabalhadores aí da educação, que a gente segue o nosso voto. Então, a gente espera que todos estejam satisfeitos e, afinal de contas, no chão da escola também acontece a democracia e ela precisa ser muito bem regulamentada e fundamentada. Muito bem, então, continua em discussão. Não havendo mais discussão, então, vamos à votação, então, da emenda substitutiva, que será inserida aí no projeto 25. Então, já vamos iniciando. Pedir o auxílio aí do nosso secretário. O vereador Claudino Dias de Lara. Como que o senhor vota, senhor vereador? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Nene, como que o senhor vota? Meu voto é não, senhor presidente. Vereador Eli Stefanello, como que o senhor vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Paulinho, que sou eu, voto sim também. Vereador Emanuel, como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo José Borges Cardoso, como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto, como que o senhor vota? Eu voto sim. Vereador Ney Adair Palves, como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Marcos Edson Jandrei, como que o senhor vota? Eu voto sim. E o vereador, por fim, Maico, como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. Muito bem, então. Então, 9 votos favoráveis e 1 contrário. Agora peço aí, então, para o vereador e secretário, professor Chico, para que faça aí, então, a colocação do projeto já com a emenda inserida. Agora, senhor presidente, diretamente o projeto já foi lido, porque ele, em sua mudança aqui, eu fiz a leitura, foi a mudança total. Exato. É a votação dele já com a emenda. Muito bem, então. Agora vamos, então, para a votação, ou pelo menos ainda a discussão do projeto. Por favor, senhor vereador. A discussão agora do projeto com a emenda já. Por favor. Não havendo mais ninguém para discutir, então já vamos para a votação. Senhor vereador Claudino Dias de Lara, como que o senhor vota? Voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Volmir Reis, como que o senhor vota? Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Eli Stefanello, como que o senhor vota? Presidente. Voto sim. Vou mais devagar aqui um pouquinho, porque senão não dá tempo de nós controlar os microfones, né? Vereador Paulinho Zaquete, que sou eu, voto sim também. Vereador Emanuel, como que o senhor vota? Voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulo do Raio X, como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto, como que o senhor vota? Eu voto sim. Senhor vereador Ney Adair Palves, como que o senhor vota? Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei, como que o senhor vota?
Eu voto sim. Senhor vereador Michael, como que o senhor vota? Sim, senhor presidente. Muito bem, então. Concluído aí os trabalhos de pauta, é isso, secretário? Então agora vamos pedir ao nosso assessor William que colha as assinaturas aí para que os vereadores que queiram se manifestar em tribuna. O vereador Ney Adair Paulo está pedindo para que ele precisa sair. Motivos pessoais. Ney, fica à vontade. Muito bem. Eu quero aí, ainda em tempo, mais uma vez aí agradecer, enquanto o nosso assessor colhe as assinaturas, agradecer aí as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que, nossos funcionários que estão aqui sempre presentes, com muita competência, exercendo as suas funções, ao nosso advogado, obrigado aos vereadores também que estão aqui mais uma vez. E já vamos iniciando os trabalhos com o vereador professor Chico, para fazer uso de tribuna. Senhor presidente, nossos vereadores, a todas as pessoas que estão nos assistindo, muito boa noite. Hoje nós estamos aí comemorando a Semana da Pátria. Sempre é um período de, eu considero que não é de comemoração, e sim de reflexão, não é? 200 anos de independência. O Brasil se torna independente de Portugal e nós temos que nos depararmos refletindo o quanto nós somos independentes de fato. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Quanto que o Brasil caminhou nesses 200 anos em diversos aspectos. Mas isso é uma questão que, de repente, seja assunto para sala de aula, para rodadas de conversas. Aqui eu venho, antes de mais nada, parabenizar o pessoal da Campininha pela festa bacana que teve esse final de semana, no domingo. O pessoal da Vila Unida também fizeram uma festa muito acolhedora. Parabenizo vocês. É como eu venho falando cada vez que eu participo de um evento desse, é o novo normal, né? De repente nós passamos quase que 2 anos aí num apagão, que ninguém conseguia participar e frequentar de quase mais nada, e agora nós parece-me que nós estamos voltando a esse normal. Eu participei no dia 31/8, fui convidado pelo pessoal do Portal Corbélia e participei, sou muito grato pelo momento. Me convidaram para participar aí do Portal Corbélia e foi um momento oportuno, nós conversamos, nós batemos um papo, me perguntaram o que eles bem entenderam e eu acredito que foi uma conversa muito saudável. E eu digo sempre para as pessoas que me questionam, poxa, mas é interessante, como é que foi lá? Eu digo o seguinte, falar aquilo que vem em mente, e a transparência eu acho que não custa nada para ninguém. Só tem um detalhe que eu gostaria de justificar aqui em tribuna. Quando me perguntaram lá sobre a rodoviária, eu cometi um equívoco e eu prefiro registrar essa correção aqui em tribuna e digo que essa correção também vai ser feita no próximo podcast, que eu pedi inclusive para eles. Quando me perguntaram sobre a questão da construção da rodoviária, eu cometi um equívoco falar que foi aprovado um orçamento, que eu quis dizer lá um orçamento, foi pelos vereadores de 2019. Então não foi, gente, foi um projeto, ele foi em 2021. Então isso daí eu esqueci de falar lá, esqueci de corrigir lá e não deu tempo. E não é um projeto de construção de rodoviária, bem entendido, foi aprovado um orçamento que, se o Executivo pretender utilizar, que esse orçamento está associado ao PLO 43, de infraestrutura, obras e edificações públicas, compra de terreno de 6.700.000. Então, infelizmente, um pouco ansioso lá para responder as coisas, não deu tempo de eu retornar à questão e
complementar esse lado aqui. A questão do falado de 2019, realmente eu errei. Então, eu corrijo aqui em público para 2021, mas não deu tempo de eu retornar e falar sobre o que era. Não significa que os vereadores de 2021 votaram um projeto de lei garantindo a construção da rodoviária, mas sim garantindo um orçamento que permite uma liberdade para o município construir esses itens que eu falei aqui, esses itens que eu falei, que de repente, porventura, se for utilizado para esse tipo de finalidade, é possível. Mas também eu já mandei uma nota para o pessoal lá, para que eles façam a leitura na íntegra, para que fique bem bonitinho, conforme ocorre aí na mídia a nível nacional também, para que a gente não fique passando aí por mentiroso. Na verdade, foi só um equívoco na data. Mas eu venho aqui para justificar isso e agradecer ao pessoal do Portal Corbélia, porque quando eles nos convidam na intenção de estar enriquecendo o quadro que eles criaram. Então, aí, em nome do Sandro, do André, da Silvana, eu mando um grande abraço para eles e digo para eles o seguinte, conversar, eu acho que os dois lados crescem. A gente recebe uma pergunta, a gente responde, e com a pergunta a gente cresce, e as pessoas que ouvem a resposta crescem junto. Então, foi muito proveitoso, gostei muito de participar, apesar do frio na barriga, e dar uma atrapalhada aí nessa data, mas eu digo o seguinte, que numa próxima oportunidade, me convidem que estaremos lá. E eu quero agradecer demais, principalmente os eleitores, os cidadãos, os munícipes de Corbélia que cotidianamente me cobram para que eu não fique parado aí com o meu mandato. Eu disponibilizei desde o começo do mandato, eu sei que não é uma coisa inovadora, mas é uma coisa que eu queria trazer. Eu disponibilizei meu número de WhatsApp para que as pessoas me acompanhassem e me cobrassem. E tem dado certo. Muitas vezes a gente tem algumas soluções que é auxiliar as pessoas para que elas se encaminhem para a secretaria certa, para o departamento certo, para o local certo da prefeitura. Porque muitas vezes a pessoa não tem a orientação correta de onde ela tem que ir para resolver sua questão. E a gente, pelo WhatsApp, consegue resolver. Então, assim, muito obrigado à população por confiar. Muitas vezes recorre ao vereador pensando que é o vereador que tem que resolver, mas quem sabe o vereador não resolve, o vereador só auxilia na busca do local certo para resolver. Eu agradeço vocês por confiar no meu mandato e dar tanta credibilidade, muitas vezes, em nós, sendo a voz de vocês. Gente, muito obrigado, tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Muito bem. Já chamamos, então, o vereador Paulo do Raio-X. Bom, senhores, novamente, boa noite. Eu tinha alguns assuntos que eu tinha programado para falar hoje, usar essa tribuna para citar algumas questões que estão acontecendo. E achei por bem aguardar, esperar mais uns dias antes de me manifestar aqui, até porque às vezes a gente fala alguma coisa além do que deve, dependendo da situação. Então, resolvi me calar, não ia nem usar a tribuna hoje, mas tem uma coisa que eu me sinto na obrigação de falar aqui, na verdade é um protesto aí com relação ao que aconteceu com a classe da enfermagem. Não sei se os senhores estão acompanhando, salvo engano, o ministro Barroso, do STF, suspendeu o piso salarial nacional dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e parteiras. Suspendeu aí e deu um prazo de 60 dias para que os entes federativos informem o impacto ou os impactos
que essa lei iria causar. A lei aprovada no Congresso Nacional, pelas duas casas. Eu acredito que o Congresso tenha uma capacidade de ter dados suficientes para analisar isso. E, infelizmente, aconteceu essa, eu diria assim, uma sacanagem. Só quem já trabalhou em um serviço de saúde, quem precisou dos cuidados de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem, de um auxiliar de enfermagem, pode falar o quão importante é essa função, o quanto é necessário o cuidado, essa função, eu diria assim, uma mão de anjo, muitas vezes, e tão pouco valorizado. Para os senhores terem uma ideia, o piso definido pela lei seria de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. O auxiliar de enfermagem é aquele que vai lá dar banho no paciente, que vai cuidar da ferida do paciente, que faz o serviço mais pesado, serviço mais... não tem palavras. E, infelizmente, a gente viu essa aberração aí pelo STF. Foi aí uma impetração, impetrou um pedido, foi a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o CN Saúde. Não tenho o que falar, só posso falar que sinto muito, que me solidarizo a toda classe de enfermagem e parteiras, e espero que isso seja revisto e que volte esse piso que eu acho muito pouco ainda. E se isso não pode, significa o quê? Que vão ganhar menos. Que essa Confederação Nacional de Saúde entrou contra no STF, porque não quer pagar todo esse absurdo de R$ 2.375 para uma auxiliar de enfermagem. R$ 3.325 para uma técnica de enfermagem. E R$ 4.750 para uma enfermeira, que tem que passar no vestibular, tem que bancar uma faculdade, que tem que se matar para conseguir chegar a ser enfermeira para ganhar isso. Então, minha revolta, meu repúdio e minha solidariedade a toda a classe de enfermagem do Brasil, principalmente aquelas que eu conheço, aquelas que são minhas amigas, aquelas que trabalham aí no nosso município e que estão sendo prejudicadas com isso. Senhores, seria isso? Uma boa noite e até semana que vem. Muito bem, então. Já chama aí o vereador Eli Stefanello para que faça trabalho de tribuna. Senhores vereadores, os que nos acompanham também através da televisão legislativa, neste próximo final de semana, 9, 10 e 11, acontece a Romaria. A participação é dos romeiros, aqueles em posição de fé, e os outros que estão aí vão pagar a promessa. Então, é bastante a participação do pessoal na PR aí que liga Corbélia a Braganey, PR Padre Paulo. Também, no domingo, haverá diversas missas durante o dia, haverá também confissão durante o dia todo. Então, a Romaria em Braganey, Nossa Senhora da Salete. Ela possa estender seu manto sagrado, nos protegendo e abençoando. No domingo, dia 11, acontece aí na Penha a participação do padre Ezequiel Dalpozo, que estará
participando aí na missa, domingo, na Penha. Também aqui queremos falar sobre a Semana da Pátria, a importância do patriotismo, de sermos brasileiros, a importância, e agora chegando e aproximando-se a votação, de votarmos num Brasil que está desenvolvendo, num Brasil que gera emprego, divisas, empregabilidade, sustentabilidade, um Brasil que cresce, um Brasil de alimentação, do produto à mesa de cada um de nós brasileiros. Então, a importância de conscientização e votarmos em aqueles que estão comprometidos com o nosso município, o nosso estado e o nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito bem, então, antes da conclusão ainda, quero aqui quebrar um pouquinho o protocolo e parabenizar aí todo o elenco do filme O Mistério da Chave Dourada, né, que foi exibido aí no último sábado, onde teve aí o Centro Cultural lotado de gente, né? Quero parabenizar aí a todo o elenco, inclusive o produtor Jaciano Ecker, né, onde eu tive também a grata satisfação de ter participado aí juntamente com eles. Então, parabéns a todos vocês e parabenizar a todas aquelas pessoas que realmente praticam a cultura no nosso município de Corbélia. Quero dizer aqui também, muito obrigado a todos que estiveram conosco, acompanhando os trabalhos desta noite, e aproveito também para desejar ótima semana e também bom feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. E neste ano celebramos o bicentenário da independência. Boa comemoração a todos os brasileiros e brasileiras, né? Assim, então, declaro encerrada a 28ª sessão ordinária. Boa noite.